Antes de iniciarmos com aquele bordão de bom dia, boa tarde, boa noite, hoje o vídeo é polêmico, gente. Estamos aqui com a nossa modelo Ana. Oi, gente. E trouxemos hoje o conteúdo de agachamento até o talo. Será que ele é benéfico? Será que ele é maléfico? Será que ele traz resultado? Será que ele não traz resultado e põe a sua saúde articular em jogo? Trouxemos este exercício, o agachamento livre no caso, para exemplificar para vocês o que isso pode estar gerando de malefício, benefício ou, por assim dizer, custo-benefício. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para você não perder mais um vídeo e aproveita que a Ana vai estar mais alguns vídeos aqui com a gente. Beleza? Então, vamos falar do agachamento livre por primeiro. Ele é um exercício multiarticular, onde tem um aproveitamento. Por gentileza, Ana, vamos demonstrar para o pessoal aqui, só para vocês, sem a barra mesmo, tá? Só para vocês exemplificarem. Dá um passinho para frente lá. Isso. Então, separa lá os pés. Se tratando de ergonomia, não é o alvo desse vídeo, tá, gente? Mas a Ana, já como uma pessoa treinada, ela vai exemplificar melhor para vocês. Então, desce abrindo o joelho, apontando lá no segundo dedo terceiro do pé. Então, pode ir fazendo. Pode ir fazendo, isso, só até aquele limite que a gente já faz em aula. Então percebam que é um movimento que envolve a flexão de quadril somado a uma flexão e extensão de joelho, obviamente a extensão de quadril também na fase concêntrica do movimento. Pode parar? Então, o alvo desse exercício é tanto o quadríceps, nesse ponto que a Ana trabalhou vai envolver mais o quadríceps, e o glúteo máximo, porque ele também é um extensor de quadril, ou seja, na hora que ela está subindo, o glúteo máximo ele também vai agir além dos adutores. O adutor magno, entre um grau de 60 a 70 graus, ele passa uma inversão de ação, ele passa, em vez de ser um adutor de quadril, ele passa a ser um extensor de quadril, então ele também participa deste movimento. Agora a questão é a seguinte, será que ele tem um custo-benefício alto por se tratar de glúteo máximo? Aí que está a grande sacada desse nosso vídeo. Então agora vamos exemplificar com a barra, tá? Vamos tratar de alinhamento. Eu vou pedir para que a Ana vire primeiro de frente para vocês, tá? Então a gente vai colocar aqui na região do trapézio superior. Beleza. Então, fique bem enquadrado aqui, Ana, por gentileza. Um pouco mais aqui para a direita. Se vocês forem perceber, a Ana pode fechar um pouquinho mais aqui. Isso. O punho e cotovelo dela está paralelo ao tronco. Perceba que o punho está exatamente embaixo da barra, embaixo do cotovelo e formando toda uma ergonomia, por assim dizer, dos membros superiores. Vire de costas de lado, por gentileza. Aí, aqui dá para ver melhor. Isso. A grande sacada está primeiro na questão de alinhamento, tá? Então, muitas pessoas erram no agachamento por flexionar o tronco demais, mas como eu falei, não é um alvo deste vídeo. Não vamos abordar o movimento prioritário, o movimento padrão correto de movimento, em si, a profundidade do agachamento. Beleza? Então, assim, vamos fazer duas formas. Primeiro, o que a gente faz em aula, que a gente já vai exemplificar para vocês, sem as compensações de coluna, joelho, qualquer outra compensação que haja aqui, se tratando de articulações. E depois vamos fazer o agachamento bem profundo e eu já vou explicar para vocês qual é a grande sacada de ambos. Beleza? Então separa lá os dois pés, por gentileza. Isso. Rotação externa do quadril, que é, ou seja, virar o pé em torno de 10 a 20 graus, respeitando toda uma ergonomia. Lembrando o seguinte, se a gente falar dos pés, nós temos 3 pontos de apoio no pé, tripé do pé, para você que não conhece. Então o ideal é sempre aplicar força no pé todo, beleza? Não só no calcanhar. Beleza, Aninha? Como a gente faz em aula, em torno de 90 graus, um pouco mais, vem descendo, abrindo o joelho, subiu. Beleza, pode ir fazendo. Então, perceba o seguinte, tudo se alinha em relação a joelho, está alinhado com o segundo dedo terceiro do pé, a coluna dela está respeitando todas as curvaturas fisiológicas, evita lá a retroversão lá no final. Ó, partiu daqui para cima. Então, um detalhe, esse simples toque na coxa faz ela limitar o movimento dela para não gerar retroversão, ou seja, quando o quadril faz essa báscula, certo? E isso faz, pode parar, descansa um pouquinho, isso faz com que você resguarde as últimas vértebras aqui da sua coluna, que como a gente abordou no outro vídeo, elas fazem essa retroversão pélvica, certo? Agora, Aninha, se prepare, vamos ao famoso agachamento até o talo. Antes da gente falar sobre isso, do jeito que a Ana fez, nós vamos ter uma pouca participação dos feixes aqui mais inferiores do glúteo, mas muito mais ação do quadríceps. O que você sentiu, Aninha, nesse exercício que a gente fez agora? O que eu senti? Isso, sentiu mais quadríceps, sentiu mais glúteo, o que você sentiu?
Eu senti mais quadríceps. Perfeito, porque a angulação que a gente usou gerou em torno de 90 graus até um pouco mais. Então, vai enfatizar o quadríceps. 90 graus, quadríceps. Beleza, gente? Agora vamos tentar fazer o agachamento mais profundo possível, tá? Pode descer mesmo. Vamos lá. A Ana não praticou, a gente pegou isso e sobe. Pegou e fez, simplesmente assim. Então perceba o seguinte, ó. O glúteo imposto a altas flexões de quadril vai ter sua valiosidade em si, se tratando desse exercício. Mas perceba a compensação que há aqui, ó, do quadril dela, ou seja, é uma retroversão excessiva. Isso sim, eu não preciso nem perguntar para ela, mas pode fazer mais duas aí, mas com certeza ela deve estar sentindo a coluna lombar. Mais uma. Beleza, parou lá, respira um pouquinho, vamos tirar a barra aqui. Isso. Vamos a um breve relato, Ana, do que você sentiu, do que você achou mais valioso e principalmente se tratando dos dois padrões de movimento. Então, o padrão correto é ótimo, porque você sente bem, né, a posterior aqui, e não faz compensação. Quando eu faço descendo muito, que passa do limite, você sente muito a coluna lombar, assim, porque ela, força, sabe? E tá com pouco peso, então imagina, mais peso, vai doer muito, então não faz sentido. Isso que a Ana relatou é muito importante, porque ó, a carga axial imposta no trapézio superior, ela vai refletir na coluna lombar. Independente se você coloca pouca carga ou mais carga, ou seja, tem uma outra sacada também bem importante. Com mais carga vai ter mais solicitação ainda do glúteo máximo, porque uma contração mais explosiva, o glúteo ele é mais solicitado. Agora, se tratando de baixa carga, com movimento cadenciado, mesmo assim ela sentiu a coluna lombar. Então, fica aqui um custo-benefício baixo se tratando de glúteo, porque existem exercícios muito mais focados que trazem toda a estética e o arredondamento do glúteo. Então, é isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo, até para a gente não alongar muito. Utilizar aí fica a critério de vocês. Experimente fazer na sua casa um padrão correto de movimento, como a gente fez aqui, sem as compensações de articulações, certo? Sim. Mantendo todo um padrão de alinhamento e descer excessivamente. Perceba que é desconfortável e você tem que ter um grau de mobilidade grande, tanto no seu quadril quanto no seu tornozelo, para que você agache profundamente. Então, essa é a questão desse vídeo, a abordagem desse vídeo. Fica para vocês decidirem qual é o melhor custo-benefício a se tratar do agachamento. Na nossa visão, na nossa metodologia de abordagem aqui do agachamento, nós vamos usar esse padrão mais correto de movimento. Mais uma lá, Aninha, para a gente exemplificar. Então, só respeitando, pode deixar que eu coloco. Isso. Respeitando aqui o padrão de alinhamento da cintura escapular, ou seja, coluna bem alinhada, respeitando a coluna, descendo, abrindo o joelho, sem gerar retroversão. Pouco mais de 90 graus, Aninha. Então, como vocês podem ver, é bem seguro, é bem encaixado o movimento e não há compensações de se tratando da coluna lombar. Então fica aqui a minha sugestão do tipo de agachamento que eu sugiro para vocês aí, meus inscritos, ou para você que está vendo esse vídeo. Pode parar, Aninha? Então, se gostou desse vídeo, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal. Vocês percebam que dá um certo trabalho para a gente gravar esse tipo de vídeo, esse tipo de abordagem, porque tem muitas metodologias diferentes. Né? Então eu estou colocando aqui, estou deixando bem claro que a minha metodologia de trabalho, e a Ana é uma das minhas primeiras alunas, então ela também prefere essa metodologia. Ela já experimentou fazer de outras formas. Então, o que encaixou melhor para ela foi dessa maneira. Não necessariamente isso pode encaixar para você. E detalhe, só uma última questão muito importante. Quando você fizer o agachamento até o talo, sem as compensações de coluna, sem as compensações de articulações, aí você tem um agachamento ideal. Ou seja, sem a compensação, isso acontece, não acontece a retroversão pélvica, não acontece qualquer outra compensação de articulações. Então é muito importante você lembrar disso, tá? Se você for uma pessoa alongada, se você for uma pessoa treinada e não tiver qualquer tipo de retroversão, compensações de báscula da pelve, quadril, coluna, principalmente se tratando de uma flexão de quadril ou uma flexão mesmo de coluna, se não houver nada disso, não há problema de você fazer o agachamento profundo, certo? Até porque vai ter uma valiosidade maior se tratando do glúteo máximo. Beleza, gente? Forte abraço. Quer falar mais alguma coisa, Aninha? Não, muito obrigada. Com essas simples palavras, finalizamos esse vídeo. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Excelente tarde a todos.